Olá, pessoal. Nesse final de semana se comemora a Páscoa e eu gostaria de ler um texto para vocês, que é um texto que eu li hoje, ele foi publicado ontem. É um texto lindo, 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 lindo. Esse texto ele foi escrito pelo Lázaro Piunti. Lázaro Piunti é um escritor, um poeta brasileiro que reside em Itu e um sujeito qual eu tenho o privilégio, na verdade, de chamá-lo de amigo. Piunti me mandou esse texto, eu pedi a ele autorização se eu poderia ler, ele evidentemente autorizou na hora. Esse texto, para que vocês entendam o contexto em que ele foi escrito, ele é inspirado nos evangelhos apócrifos. Então, claro, para a gente recordar, né? Então, na Bíblia existem os chamados evangelhos canônicos, que são aqueles evangelhos, os quatro, né? De Lucas, de Mateus, de Marcos e de João, que teoricamente contam uma parte da história de Jesus Cristo. Mas é óbvio que não houveram só quatro pessoas que escreveram sobre a vida de Jesus Cristo. Então, os outros evangelhos que eles não foram aceitos no cânone do Novo Testamento, naquele primeiro concílio de Nicéia, eles compõem um grupo de textos, muitos deles anônimos, que nós chamamos de evangelhos apócrifos, né? Ou apócrifos do Novo Testamento. Vejam, pessoal, que os apócrifos, eles não têm absolutamente menos valor do que os canônicos. A questão é que por aspectos políticos e por aspectos teológicos, eles não entraram ali para compor o cânone, mas eles têm um valor enorme, porque eles também foram escritos no começo do cristianismo, então eles nos contam uma parte importante da vida de Jesus Cristo. Isso que eu vou ler para vocês aqui, então, ele faz referência a isso, a como Jesus Cristo lidou com Judas Iscariote, sobretudo com a mãe de Judas Iscariote, que era uma grande amiga de Maria, a Virgem Mãe de Jesus, naquele momento em que ele iria passar por todo aquele sofrimento. Então eu vou ler, vocês vão se emocionar, eu tenho certeza. Lázaro Piunti. Analisemos esses valores sob o prisma humano, ignorando momentaneamente sua condição divina. O homem de Nazaré era um ser humano inigualável e solidário. Dias antes de sua prisão, Jesus fez uma visita à mãe de Judas Iscariotes, Sibória. Amiga de Maria, mãe do Mestre, o recebeu com surpresa, pois Jesus andava bem ocupado naqueles dias. Rumores se espalhavam e pairava no ar um clima pesado. Pressentiam-se graves acontecimentos. Sibória, mãe de Judas Iscariote, já notara o comportamento estranho de seu filho. Judas parecia inquieto, ansioso, de pouca conversa. Naquela manhã, ele recusava um bolinho de chuva que ela lhe oferecera, bolinhos de puro trigo feitos por Maria. Sibória estivera com ela na tarde anterior. Jesus, ao contrário de Judas, aceitou o bolinho e comeu-o com gosto. Depois, abraçou a mãe de Judas e lhe fez um pedido, espécie de um conselho. Ela deveria ir para longe de Jerusalém e viajasse imediatamente. Indicou um lugarejo distante onde moravam parentes delas. E permanecesse com eles naquele momento. O olhar penetrante de Jesus relevava doce súplica. Sibória sentiu um aperto no coração, mas ficou em silêncio. Na manhã seguinte, juntou suas roupas e se pôs em marcha, e jamais retornou para sua casa. Constam, em registros denominados evangelhos apócrifos, a disposição de Jesus em poupar a amiga de sua mãe da tristeza infinita do que estaria por vir. Ela não suportaria a cena da condenação injusta de Jesus Cristo e não teria forças para reagir e consolar Maria. Seria torturante a ela observar sua melhor amiga, Maria, mãe de Jesus, mergulhada na lancinante angústia e a seguir os passos de seu filho amado rumo ao suplício da cruz. O coração de Sibória, mãe de Judas Iscariote, se despedaçaria no remorso de saber que Judas, seu filho, o filho do seu ventre, fora causador daquela enorme tragédia. Judas, nascido em Queriote, província da Judéia, era um sujeito rebelde. Pretendia que um líder popular comandasse a revolta contra o domínio impiedoso dos romanos. Porém,
Dinheiro era seu ponto fraco. Havia quem desconfiasse de suas ações, pois Judas, encarregado de guardar a bolsa com os minguados recursos do grupo, detestava prestar contas. Ele já se aborrecera ao perceber que Jesus pregava a revolução do amor e do perdão. Essa prática não lhe fazia sentido algum. Por isso, não titubeou em negociar o mestre em troca de uma boa recompensa financeira. Bom, quando eu disse para vocês, então, esse texto, ele é um texto baseado nos evangelhos apócrifos, isto aqui não consta literalmente, ipsis literis, da Bíblia, do cânone, das escrituras sagradas do Novo Testamento, mas isso foi escrito por pessoas que viveram o início do cristianismo. Então, esse texto ele tem um enorme valor. Jesus Cristo, nessa passagem, mostrando toda a extensão de sua piedade, toda a extensão de sua caridade, se preocupa com Sibória, mãe de Judas Iscariote, pelo que viria a acontecer no dia seguinte ou no outro. Então, pessoal, reflitam sobre esse texto. Reflitam sobre esse texto. Ele fala sobre isso, ele fala sobre caridade, ele fala sobre se importar mais com o outro do que consigo mesmo. Aproveito para desejar uma Páscoa abençoada a todos vocês. Fiquem com Deus.